filósofo grego Platão nos ensina por meio da reflexão filosófica que existem duas formas de se adquirir conhecimento sobre as coisas. Sejam as coisas enquanto conhecimento, sejam as coisas enquanto objetos. Sempre existem duas formas de se compreender as coisas. Uma se dá por meio da opinião e a outra se dá pelo conhecimento verdadeiro ou pelo conhecimento racional ou pelo método filosófico de se fazer reflexão para se chegar a uma determinada conclusão sobre um determinado pensamento, uma determinada reflexão. Na primeira, parte-se sempre da opinião. A opinião quer dizer do mundo sensível, segundo Platão. O que é esse mundo sensível? Esse mundo sensível é o mundo aparente, o mundo das coisas das quais nós temos contatos, o mundo físico. E esse conhecimento parte sempre dos nossos sentidos, os sentidos que nós temos sobre as coisas, a maneira como nós sentimos, ou os 5 sentidos, audição, olfato, tato, paladar e assim por diante. Ou seja, os sentidos, eles nos dizem o que são as coisas, e a partir daí eu manifesto uma opinião sobre um determinado conhecimento, sobre um determinado problema, sobre um determinado caso, a partir dos sentidos, ou seja, de como eu sinto isso. Enquanto sentidos, audição, tato, paladar. Então, nem tudo aquilo que eu vejo, de fato, segundo esse pensamento, a partir da opinião, pode ser verdadeiro porque eu vi, porque parte do meu sentido. Então, vi uma reportagem e nem posso acreditar no primeiro momento só porque eu vi. Nem tudo aquilo que eu ouço eu posso entender como verdadeiro só porque eu estou ouvindo. Nem tudo aquilo que eu toco eu posso entender como verdadeiro só porque eu toco. Nem tudo aquilo que eu sinto no paladar posso entender como verdadeiro só porque eu sinto. Porque todos esses sentidos me levam a ter uma opinião sobre as coisas. Ver, ouvir, sentir, me leva a ter uma opinião sobre as coisas. E isso é uma forma de se ter conhecimento. A outra forma, o Platão vai dizer que é o conhecimento intelectivo ou intelectual. Então, no primeiro eu tenho conhecimento que é sensível, no segundo eu tenho conhecimento que é intelectivo e intelectual. Para esse conhecimento intelectual, para eu dizer que uma coisa é verdadeira, que algo é verdade ou que algo não é verdade, eu vou sempre partir da reflexão filosófica, ou seja, eu tenho que analisar aquilo como verdadeiro e não inicialmente dar uma opinião. O que isso significa? Que nem toda opinião minha, ela é verdade porque é uma opinião. Porque pode ser que ela não tenha fundamento nenhum, nem na razão e nem nos próprios sentidos, porque os sentidos não são verdadeiros, porque os sentidos nos enganam. Isso é uma grande aprendizagem que temos com Platão, a partir do mundo sensível e do mundo inteligível. O mundo sensível é onde eu manifesto o meu pensamento por meio de uma opinião sobre um determinado assunto, sobre um determinado conhecimento. No mundo inteligível eu posso manifestar também o meu pensamento, mas neste momento ele passa a ser reflexivo. Ele é refletido antes que eu manifesto. Então, nem toda opinião é necessariamente verdadeira só porque ela é minha, só porque eu acho que eu tenho que falar. Então, nem toda opinião é verdade. Para o Platão, só é verdade aquilo que eu consigo pensar enquanto uma grande reflexão filosófica. Opinião, mundo sensível, o mundo dos sentidos que me engana, e conhecimento, o mundo inteligível, um mundo que eu sou capaz de refletir antes de manifestar qualquer pensamento.